Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre um homem que só de falar dele eu me constranjo, eu sinto vergonha. É sobre Estevão. E o tema da mensagem é Estevão, um diácono íntegro e cheio do Espírito Santo. Você que trouxe a sua Bíblia no celular, ou você realmente está com a sua Bíblia aí, abre lá em Atos, Novo Testamento, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Então eu até recomendo você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, tá bom? Principalmente em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, tá bom? Diz assim o texto: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo, contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia rosto de anjo. Aí eu quero que você abra, continuando o capítulo 7, o versículo 54 ao 60, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A vida de Estevão, ela começa a ser falada no capítulo 6 e no capítulo 7. Eu não sei se você tem curiosidade, mas o nome de Estevão significa coroa. E tem um texto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu acho interessante o nome dele tão propício como coroa.
E depois que eu leio esse texto de Apocalipse, eu fico imaginando que ele é uma coroa de vencedor. Ele é um vencedor. Nada parou Estevão, nada impediu a sua fé. E é isso que nós vamos pensar aqui nessa noite. Nada pode te parar, nada pode te parar, nada pode te parar, meu querido. O que está te parando? O que está te impedindo de crescer, de avançar e de entender os planos de Deus para a sua vida? Eu fico tão triste com algumas pessoas que param tão rápido, desistem tão rápido. Estevão, ele foi o primeiro diácono da igreja primitiva e também o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro a morrer pelo nome de Cristo, foi o primeiro. No Novo Testamento, ok? Só para a gente entender. Ele foi o primeiro a dar a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Ele não negou a sua fé. Ele não negou aquilo que ele acreditava. Como eu fico triste porque tem pessoas que negam por coisas tão pequenas. Ele nega, quem sabe, por uma hora no adultério, por uma noite lá no motel, ou quem sabe por um tempo usando uma droga, uma maconha, eu não sei. Ele troca por coisas tão pequenas, por uma mentira, por uma pornografia. Mas esse homem, ele foi mártir por Cristo. Ele deu a vida dele pelo Evangelho. Ele foi um homem que viveu de uma forma íntegra e plena. Estevão viveu de uma forma inspirativa e morreu de uma forma exemplar. Nós vamos perceber no decorrer aqui que tentaram encontrar alguma falha nele, tentaram encontrar alguma coisa para acusá-lo, mas não conseguiam. Pela vida que ele levava, pela entrega que ele se entregou a Deus. A sua vida inspira ainda hoje milhões de pessoas. O seu legado atravessa os séculos, a sua voz ecoa em nossos ouvidos, as suas obras ainda nos deixam sem palavras. Eu fico imaginando Deus olhando para Estevão. Eu fico imaginando, tem horas que eu fico pensando, Deus, como o Senhor me vê? De que forma que o Senhor me vê? Será que eu consigo tirar um sorriso teu? Ou será que em momentos da minha vida Deus coloca a mão no rosto e fala assim, nos seus olhos, meu Deus, o que Ele está fazendo? Será que nós conseguimos tirar um sorriso de Deus com a nossa vida? Nós precisamos entender um pouco o contexto daquela época, lá em Atos. Então, só para nós entendermos, lá em Atos 2, versículo 41, nós percebemos algo que ocorreu no meio da igreja. Atos capítulo 2, versículo 1 já fala de uma promessa do Espírito Santo. Jesus disse para os apóstolos, eu quero que vocês se reúnem lá em Jerusalém, eu quero que vocês esperem lá, porque o Espírito Santo vai vir, e o Espírito Santo vem. O Espírito Santo toma a vida deles, e eles começam a ter ousadia, eles começam a pregar a palavra, nada parava os apóstolos, nada parava eles. Aí em Atos 2, versículo 41 diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é o início da igreja. Em uma palavra, em uma pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. Tudo por causa de ter recebido algo tão especial na sua vida, que foi quem? O Espírito Santo, o poder de Deus. Eu fico tão triste com algumas igrejas que rejeitam o Espírito Santo, tem medo do Espírito Santo, algumas pessoas que têm medo do agir do Espírito Santo. Ele é tudo para nós. Eu lembro uma época na minha vida, jovem ainda, me converti com 17 anos, lá no Face a Face eu contei meu testemunho. Eu sempre fui um rapaz muito solitário,
Eu não tive base de um pai e de uma mãe para me ensinar, para me educar. Eu sempre tive que me virar sozinho. Então sempre eu me via o quê? Solitário, chorando para as paredes. Eu sabia que Deus existia, mas eu não sabia que Ele era real. Eu não sabia que Ele queria se relacionar comigo de uma forma com intimidade. Mas o dia que eu entendi que havia um Deus que me amava, que morreu por mim numa cruz, eu aceitei Ele, e depois eu entendi que Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para me ajudar. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não sou perfeito, mas eu percebi que eu não estou mais só. Eu entendi que Ele cuida de mim, Ele me ajuda, Ele quer conversar comigo, Ele deseja que eu acordo de manhã já pensando nele, Ele deseja que eu vou trabalhar conversando com Ele, Ele deseja que no momento do almoço eu paro e eu convido Ele para almoçar comigo, Ele deseja que à tarde eu possa chamar, Espírito Santo me acompanha, me ajuda nas minhas vendas, aí chega a noite, Espírito Santo me ajuda no meu relacionamento em casa com a minha esposa. Ele deseja se relacionar conosco todos os dias, em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E eu fico imaginando Pedro. Pedro recebeu o Espírito Santo, e aquilo foi tão forte no seu coração, que em uma pregação, ele ganhou 3.000 pessoas para a glória do Senhor. Vou dizer algo para você, líder de célula. Quem sabe você está olhando para a sua célula e você está desanimado, pensando em parar. Mas eu vou dizer algo para você: se você deixar o Espírito Santo conduzir você e a sua célula vai ser a maior que vai multiplicar, hein? Você crê, meu querido? Você crê? Porque isso é só para quem crê. Isso é só para quem deixa o Espírito Santo dirigir. Foi o que aconteceu. Quando a gente olha para Pedro, era um pescador simples, simplório. Mas com o Espírito Santo ele marcou a história. Deus, Ele pode todas as coisas. Você pode ser um líder poderoso. Em Atos 2, 47, como eu acabei de ler, aqui diz que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Depois lá em Atos 4:4 diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 homens. Olha só, cada vez mais aumentando a igreja, cada vez mais vendo as pessoas se rendendo a Jesus. Cada dia mais os discípulos se multiplicavam. Em Atos capítulo 6, versículo 7 diz assim: a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Até os líderes daquela época começaram a se converter, por verem, sabe, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. À medida que a igreja primitiva ia crescendo, as necessidades também começaram a aumentar. É que nem aqui o pastor Marcelo. Nós estamos beirando aqui, com as extensões, mais de 10.000 membros. Pensando só em quem era Araçatuba, está beirando o que, Ludmila? Uns 5.000? 5.000, 6.000? 5.000? Não dá conta. Como o pastor vai dar conta de cuidar de 5.000 pessoas? Não tem jeito. Então o que ele vai fazendo? Ele vai levantando pessoas, sabe, ungidas pelo Espírito Santo, para ajudá-lo nesta obra, para cuidar de vidas. Assim é na célula, cada líder de célula cuidando um do outro, amém? E é o que começou a acontecer aqui. Em Atos, capítulo 6, versículo 2 ao 4, vamos recapitular novamente. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vemos aqui os apóstolos com todos ali entrando num consenso. Não dá. Nós precisamos nos prepararmos a palavra e a oração. E nós queremos agora chamar pessoas para ajudar na obra e no ministério.
Só aproveitando aqui o gancho, falando de célula, líder, não tem como se abraçar tudo. Você não vai dar conta. Há uma necessidade de você levantar o levita da célula. Há uma necessidade de você levantar o secretário na célula. Há uma necessidade de você levantar alguém que vai fazer a parte de intercessão na célula. É algo que nós temos aprendido todas as vezes no Tadel. Você precisa promover as pessoas. Foi o que eles fizeram aqui. Pensando nisso, eu quero pensar com vocês em 2 pontos. 2 qualidades pela qual eles deram tanto importância para levantar essas pessoas que eram para fazer o quê? Eram para distribuir cestas básicas. Alguém pode olhar e falar, mas para distribuir cestas básicas precisa ser cheio do Espírito Santo? A exigência aqui era. Mas é só para varrer? É só para varrer, precisa ser também cheio do Espírito Santo. Não, mas é para ficar na câmera aqui, ó, não fala nada. Só fica na câmera, só girando. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Então o primeiro ponto que eu entendo na vida de Estevão, que ele foi escolhido. E o que é interessante, que dos 7, Estevão, ele sobressaiu dos outros 7. Porque a Bíblia, ela dá ênfase só na vida de Estevão. E o primeiro ponto que você quiser grifar aí é integridade. Estevão, ele era um homem íntegro. Estevão viveu o que pregou. Não havia nenhum abismo entre as suas palavras e suas obras. Ele era íntegro, ele era verdadeiro. Nós vivemos numa sociedade hoje que a integridade não é mais real. E o que é mais triste é dentro da igreja. As pessoas não são mais íntegras. Antigamente não precisava assinar. Antigamente era só falar, era só combinar, e já valia aquilo que era combinado de palavra. Hoje em dia não, você tem que assinar, autenticar e tantas outras coisas, porque não tem mais importância. Mas aqui diz que ele era um homem íntegro para distribuir cesta básica. É uma exigência, meu querido, para fazer a obra de Deus. Estevão era um homem tão íntegro que os seus oponentes nada encontraram que pudesse acusá-lo. Por causa disso, eles subornaram os homens para falarem falsamente contra ele, na finalidade de prendê-lo e levar ao sinédrio. Olha o que diz o texto, em Atos 6, 9 e 11. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mentira! Era a única coisa que eles inventaram de Estevão, mentira. Eu falei, eu vou ver no dicionário o que significa integridade. Integridade não é o que você aparenta manter quando todos estão te vendo. Integridade é você ser, quando ninguém está te vendo, você é a mesma pessoa. Você não tem 2 caras, você não vive de máscara. É um nível de moralidade excelente, sem se importar com o que está acontecendo ao seu redor. Tem pessoas que vivem de máscara, tem pessoas que aqui na igreja é uma bênção, mas dentro de casa não é. Eu vou dizer algo para você: problema, falha, todo mundo tem, todos temos, mas é tão triste hoje em dia ver a realidade da igreja. Se você vai num banco conversar com o gerente vai falar: para crente a gente não empresta dinheiro, para pastor a gente não empresta dinheiro, a gente não abre financiamento para eles porque eles não pagam. Não tem integridade, é um fingimento, é uma falsidade. Aqui dentro a paz do Senhor, mas lá fora está falando mal de todo mundo. Não concorda com a visão da igreja, não concorda com a ação do Espírito Santo, critica quem cai, não tem integridade, não tem honestidade.
Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você não está na igreja? Quem é você com a sua família? Quando você está na escola, na faculdade, como eles te vê, como é você no trabalho? As pessoas olham para você e falam, é cristão, porque aquilo que ele fala, ele vive. Tem pessoas que só conversa, só tem gogó, só agita, não vivem aquilo que pregam. Integridade é um alto padrão de honestidade. Nós oramos tanto pelo Brasil, não é verdade? Nós queremos tanto uma mudança política, não é verdade? Por tanta corrupção. Só que começa com a gente. Até mesmo entre nós, sabe, tem as coisas por fora. Eu trabalho com venda. Dependendo da venda, o valor da venda, o comprador ele pede, me dá um. Eu libero o pedido para você, se você me dá algo por fora. Quer dizer, como a gente quer que muda lá, se nas coisas pequenas a gente também se corrompe, a gente não é honesto. Nós precisamos mudar. É fazer aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Mateus 7,12 diz assim: assim tudo façam aos outros e que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e aos profetas. As palavras do íntegro não mudam, mesmo que isso lhe custe algo difícil. Ele não usa jogos de palavras, na qual você nunca sabe qual é a sua posição. Seu sim, sim é sim, seu não é não, pois o que passar disso é do maligno, que diz lá em Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Nós precisamos, meu irmão, viver aquilo que pregamos, aquilo que falamos, aquilo que cantamos, aquilo que caímos, aquilo que nós sabe que babamos. Nós precisamos viver. O maior objetivo do íntegro é agradar a Deus e fazer aquilo que é certo. Lucas 16,15 diz: ele disse, vocês são o que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Tem muitas pessoas aqui que são estimadas pela sociedade, são queridas pela sociedade, mas quando se olha para Deus, Deus tem abominação. Deus fala, eu não tenho parte com você, você é querido aí, aonde você vai você é conhecido, mas para mim você não me agrada pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Precisamos ser íntegros, meus irmãos. Os apóstolos escolheram um homem íntegro para distribuir alimento. Eu não quero dizer que distribuir alimento é algo simples para fazer, tá bom? Né? A gente tem um trabalho social. Mas olha a ênfase, olha a importância. E a segunda coisa que eu vejo, para eles escolherem 7 homens, é ser cheio do Espírito Santo. O que me deixa assim pensativo, sabe o que é? É que Estevão não era apóstolo. Estevão não era dos 12 apóstolos. Estevão não andou com Jesus. Estevão não viu os milagres. Estevão não andou sobre as águas. Estevão não participou da multiplicação de pães. Estevão não viu, sabe, os milagres de Jesus. E quantos milagres que ocorreram, ele não viu. Ele não era apóstolo, mas ele tomou uma decisão: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo e dependente do Espírito Santo. Você consegue entender isso, meu querido?
Você é um homem cheio do Espírito Santo? Você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo? Você é uma pessoa dependente do Espírito Santo? Precisamos entender que uma vida de intimidade com o Espírito Santo é um dever de cada cristão. Não é só dos pastores e todos aqueles que exercem liderança na igreja, é para todo mundo. Ser cheio do Espírito Santo é para todo mundo. Mas Franklin, eu sou simples, Franklin, eu não sei falar direito, não tem problema. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Franklin, eu sou adotado, não tem problema, você pode ser cheio do Espírito Santo também. Estevão pregava aos ouvidos e também aos olhos. Ele falava e fazia, ensinava e demonstrava. E isso precisa acontecer na nossa vida. Nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo como igreja, porque os nossos pastores vivem aquilo que eles pregam aqui. Eu sei que tem problema, eu sei que tem falha, como qualquer outra igreja tem. Como qualquer outra tem falhas mesmo. Mas só que em questão de integridade, de honestidade, de fome pelo Espírito Santo, eu olho para os meus pastores, eu olho para os ministros, eu me constranjo. A dedicação deles, a fome deles, a entrega deles, eu me constranjo, eu falo, meu Deus, eu quero isso para mim, eu preciso. Precisamos dar ênfase naquilo que a Bíblia fala que é importante, e não naquilo que a gente acha que é importante. Se a Bíblia fala que os apóstolos deram importância em escolherem 7 homens íntegros, corretos e cheios do Espírito Santo, é porque isso é relevante, porque isso é importante. Se esses homens não fossem cheios do Espírito Santo, eles certamente fracassariam naquilo que eles foram chamados a fazer. Se você não for cheio do Espírito Santo, você vai ser um fracassado. Como assim, Franklin? Em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, no seu trabalho, nos seus sonhos, na criação de filhos. Não importa o que você venha fazer, você precisa do Espírito Santo. A nossa igreja, ela tem vários ministérios, vários. Tem as meninas que dançam aqui, não tem? Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, meninas. Porque senão, vocês só vão balançar o braço só. Vocês só vão chamar a atenção só. E vocês não vão conseguir adorar o coração do papai. Você que está no som aí, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas Franklin, eu fico escondido ali, não importa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo também. Você trabalha na iluminação, não importa. Seja cheio do Espírito Santo. Você é da adoração. Eu que faço parte desse ministério da adoração, não adianta eu subir aqui, se eu não for cheio do Espírito Santo, eu só vou fazer barulho. Nossa, que voz linda, e daí? Pode ser linda para as pessoas, mas Deus não está recebendo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você trabalha na introdução, aqui na recepção, você precisa ser cheio do Espírito Santo. As pessoas percebem quando você é cheio do Espírito Santo. O abraço que você dá, o sorriso que você dá, você precisa ser cheio. Você que trabalha no teatro, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Em cada cena, em cada gesto. Você que trabalha na excelência, e esses trabalhos são para poucos. Quem gosta de lavar banheiro? Quem gosta de varrer? Quem gosta de tirar pó? Quem gosta? Mas mesmo assim você precisa ser cheio do Espírito Santo. Tanto o Vicente, quanto o Renato, e tantas outras mulheres, vocês precisam. Vocês estão ali, ó, limpando o chão, mas estão falando em línguas, adorando o Senhor. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Atraindo a presença do papai, está lavando o banheiro ali, não importa. Você está atraindo a presença dele, tem que ser cheio do Espírito Santo. Vocês que trabalham com crianças, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Sem ele, como é que vocês vão convencer o coração dessas crianças? Você já percebeu que a atenção dela é muito rápida, né? No máximo 5, olha lá, 10 minutinhos, não é assim?
Mas quando você é cheio do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Você, supervisor de célula, seja cheio do Espírito Santo. Você, líder de célula, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você, membro de célula, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você, na intercessão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você, ministro como eu já tomei uma decisão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você, pastor, você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto de abraçar algumas pessoas que estão com um perfume gostoso. Não é assim? Eu gosto. Porque tem algumas pessoas que você abraça, depois que a pessoa vai embora, você fala: nossa, que gostoso. O perfume dela ficou aqui na minha roupa. Ou dele. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o perfume dele está conosco, a presença dele está conosco. Aonde você vai, aonde você toca, você incendeia as pessoas. Você me entende, igreja? Você me entende? No domingo eu estava ministrando no Face a Face, a última ministração. Olha quem escolheram. Estão escolhendo qualquer um lá para ministrar. Foi um privilégio enorme. Mas sabe o que eu sentia? Naquela última ministração do Espírito Santo, eu sentia que todos nós, encontreiros, nós éramos como se fosse a sarça ardente de Deus. Eu senti que naquela noite, aonde a gente tocava, aqueles jovens eram incendiados. Não sei se vocês sentiram isso, quem trabalhou no Face a Face. Eu senti isso. Sabe, parecia que a gente estava pegando fogo. E é onde a gente relava, onde a gente tocava, sabe? Isso é ser cheio do Espírito Santo, meu querido. Aonde você for, o que você for fazer, aonde você vai tocar, você incendeia as pessoas. Estevão estava tão íntimo, tão chegado do Espírito Santo, que antes dele morrer, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava como anjo. É a segunda pessoa que teve o rosto brilhando. Lembra quem foi o primeiro? Moisés. Meu querido, só tem experiências assim quem tem intimidade com o Espírito Santo. A gente vê intimidade na vida de Estevão, comunhão com o papai, fome pelo papai, intimidade com o papai. Somente Moisés, quando voltou do Monte Sinai, estava com o rosto brilhante. E agora esse homem também, conforme ele falava, as pessoas acusavam ele, e o rosto dele brilhava como se fosse anjo. Ele pregava acerca de Jesus com autoridade, com sabedoria, com muita unção, sem falar dos milagres que eram realizados. Aqui diz que ele era um canal de bênção, mas espera aí, Frank, ele não era apóstolo. Ele distribuía a cesta básica, e ele era usado dessa forma. Aí eu vou dizer para você: ei, você que trabalha na excelência, você sabia que você também pode ser usado para curar milagres? Você pode ser usado para orar por cura e a pessoa ser curada? Você pode, aqui está falando que era uma pessoa que distribuía a cesta básica, mas Deus usava ele para fazer milagres, Deus usava ele para abençoar tantas vidas. Em Atos 6:8 diz assim: Estevão, um homem cheio da graça, do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, que em vez dele se entristecer, se revoltar com as pessoas que estavam inventando mentiras acerca dele, e que queriam apedrejá-lo ou ficar decepcionado com Deus, dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido tão fiel a ti, olha o que eu ganho. Pelo contrário, ele faz a mesma oração que Jesus fez quando estava pregado na cruz. Você me entende? As pessoas queriam matar ele, as pessoas rangiam os dentes de ódio contra Estevão. Nós vamos matar você, cara. Nós não aceitamos a sua palavra, você vai morrer hoje. E mesmo assim, ele orava pelos seus inimigos. Meu querido, somente com o Espírito Santo
você não vai pagar mal com mal, você vai pagar mal com bem. Só cheio do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo. Um exemplo, você está no trânsito, o cara faz alguma coisa, só cheio do Espírito Santo, vai falar assim: ei, abençoado, Deus te abençoe. Só cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque senão você vai mostrar o dedo para ele, você vai xingar ele, mesmo você sendo crente. Ou quem sabe no futebol, o cara entra, te dá um carrinho, qual que é a tendência nossa? É devolver, é da carne, mas cheio do Espírito Santo, você fala: não, ô meu lindão, vai devagar aí, ó, Deus te abençoe. A atitude sua é diferente. Você ama quando você não é amado, você perdoa quando você não é perdoado, você cuida quando você não é cuidado, sabe, você está cheio do Espírito Santo. Lucas 23, 34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aí Atos 6, 60 diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estava sendo apedrejado, estava sendo morto. Ele via o ódio nos olhos, sabe, dos judeus ali. Mesmo assim ele tem coragem de levantar a mão e bradar: Deus, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. Meu querido, só cheio do Espírito Santo para você ter atitudes assim. Só cheio. Só cheio do Espírito Santo para você perdoar. Só cheio do Espírito Santo para você perdoar essa pessoa que te abusou. Tanto homens quanto mulheres. É só cheio do Espírito Santo. É só cheio do Espírito Santo para você perdoar. Quem sabe esse sócio seu que passou a perna em você, ele te quebrou, ele deixou você endividado. É só cheio do Espírito Santo para você conseguir liberar perdão. É só cheio do Espírito Santo para você conseguir recuperar caso você faliu. É só cheio do Espírito Santo, meu irmão, para você perdoar ou o marido ou a esposa que te traiu. É só cheio do Espírito Santo para você fazer isso. E tem algumas pessoas que rejeitam o Espírito Santo. Tem algumas pessoas que têm medo dele, tem medo, sabe, do melhor amigo, do consolador, do ajudador, daquele que nos convence dos nossos pecados, da justiça, do juízo. Estevão estava tão cheio do amado Espírito Santo, que ele não teve medo da morte. Ele iria ser apedrejado, e não renunciou à sua fé. Eu assisti um filme, eu recomendo vocês assistirem. O filme é antigo, chama Bambu no Inverno. Alguém já assistiu aqui? Levanta a mão. Ninguém? O Zé. O Zé é das antigas, o Zé é que nem eu, o Zé é das antigas. Eu recomendo vocês assistirem, é no YouTube. Bambu no Inverno. É um filme 56 minutos, mas é um filme gospel que ele te constrange. Ele fala dos missionários lá na China, a decisão desses missionários, a disposição de dar a vida deles pelo Evangelho de Cristo. Meu querido, quem é cheio do Espírito Santo não tem medo da morte. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo do câncer. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de nada, porque ele sabe para onde ele vai. É essa confiança que nós temos. Eu estou cuidado, guardado por ele. Você não tem medo, meu querido, do que pode acontecer. Você não tem medo. E ele não tinha medo. Eu nunca vi um apedrejamento. Nem sei se hoje em dia existe ainda, né? Talvez para aqueles estados lá possa até ter apedrejamento ainda, não sei. Mas você acha que é pedrinha? É uma pedrinha, pequenininha. O pessoal fala que era pedaço de pedras, como paralelepípedo, ou quem sabe pedras pontudas. As pessoas olhando para você e jogando pedra em você. Será que jogavam fraquinha? Vamos matar ele, vamos. Olha, fraquinha. Meu irmão, pedrada, com força. Eu fico imaginando, eles não mirando a perna não, eles mirando a cara dele, mirando o rosto dele, mirando, sabe, o peito.
sabe, apedrejando com força mesmo. E esse homem está ali. Só que a Bíblia diz que ele teve uma experiência, que são para poucos. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ajoelhado ali, ele fala que ele olha para o céu e o que ele vê? Ele vê os céus abertos. E ele vê o pai e o filho aonde? Vamos ler o texto. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Pode deixar o texto aí. Como é que Jesus estava? Jesus estava sentado. Estava aqui assentado. Está vendo a cena lá? Está matando Estevão, estou sentadão aqui. Jesus, ele levanta. Ele levanta. Ele levanta para dizer: filho, eu estou aqui, tá? Eu estou vendo o que eles estão fazendo, sabe? Eu estou vendo a maldade deles, mas filho, eu estou aqui de braços abertos para te abraçar. Vai passar. Esse sofrimento vai passar, filho. Tenha força, não desista. Não negue meu nome. Não me troque por nada. Eu estou aqui de pé. Pessoas igual a você, filho, eu fico de pé para receber aqui na glória, para receber aqui no céu. Eu não fico de pé para covarde, não. Eu não fico de pé para quem me troca pelo pecado, não. Eu não fico de pé para quem coloca o dinheiro em primeiro lugar. Não, eu fico de pé para aqueles que estão dispostos a dar a sua vida pela minha obra. Eu me coloco de pé. Você está disposto a se colocar de pé? Meu querido, se posicione. Chegou um tempo, chegou a hora que Deus está levantando homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, mas que não ficam lá na linha de trás da batalha, não. Eles ficam aqui, ó, na linha de frente, aqui, ó. Na linha de frente de uma batalha, é o primeiro a morrer. Só que na batalha de Deus você não morre, você é vitorioso, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Você vai chorar, você vai sofrer, mas você é vitorioso, Rabassura e Balabás. Você é vitorioso. Ele está ali de pé, te esperando, filho, pode vir. Pode vir, filho, pode vir. Meu querido, já está na hora da igreja se posicionar. Já está na hora, não dá mais.